Você já se olhou no espelho e se perguntou por que parece que todo mundo passa por cima de você? Já sentiu que a vida inteira tá te fazendo de bobo? Como se fosse um jogo que você não sabe jogar? Já teve aquela sensação sufocante de estar sempre no fim da fila, mesmo quando dá o melhor de si? Pois é, talvez esteja na hora de encarar uma verdade que ninguém quer te contar, mas que precisa ser dita com todas as letras. Tá na hora de parar de ser otário. Isso mesmo, otário. Essa palavra forte que machuca só de ouvir, talvez seja exatamente o soco na cara que você precisa agora para acordar e tomar o controle da sua vida de uma vez por todas. Esse vídeo não é um abraço, não é um cafuné. Esse vídeo é um tapa, um grito, um sacode. Porque se ninguém teve coragem de te dizer isso antes, eu vou dizer agora. Tá na hora de parar de ser trouxa, parar de se enganar, parar de ser o bonzinho que ninguém respeita. Tá pronto? Então respira fundo, porque isso vai doer. Sabe aquele cara que ajuda todo mundo, que tá sempre disponível, que nunca diz não? Aquele que resolve o problema dos outros mesmo quando tá atolado de coisa? Pois é, esse cara geralmente termina sozinho, esgotado e sem receber nenhum obrigado. E o pior, ele nem percebe o quanto tá sendo feito de idiota, porque ele foi ensinado que ser bom é sinônimo de se sacrificar, que ser generoso é aceitar tudo calado. Só que o mundo não funciona assim. O mundo é como um campo de batalha, e quem entra desarmado, com o coração aberto demais, vira alvo fácil. Não é sobre se tornar uma pessoa má. É sobre aprender a se proteger, a colocar limites, a se respeitar. Porque se você não se valoriza, ninguém vai fazer isso por você. E enquanto você continuar dizendo sim para tudo, vai continuar sendo pisado. Enquanto continuar com medo de decepcionar os outros, vai continuar se decepcionando com você mesmo. Essa é a real. A verdade é que ser bonzinho demais é uma armadilha, uma cilada emocional disfarçada de virtude. As pessoas abusam, se aproveitam, montam em cima. E você, com o coração cheio de boas intenções, segue sorrindo achando que tá fazendo a coisa certa. Mas lá no fundo, sente que tem algo errado. Sente um vazio, uma raiva guardada, uma frustração que vai crescendo devagar. E quer saber? Isso é o seu instinto gritando. É o seu verdadeiro eu implorando para você acordar. Para você parar de aceitar migalhas. Para você parar de se contentar com pouco. Ser bonzinho demais não é nobre. É perigoso. É autodestrutivo. Porque o mundo não recompensa quem se apaga pelos outros. O mundo recompensa quem sabe o próprio valor. Quem não se vende barato. Quem sabe dizer não quando precisa. Quem impõe respeito. E respeito não se pede, se impõe com postura, com atitude, com limite. E principalmente com amor próprio. Você já percebeu como as pessoas que você mais admira são aquelas que não abaixam a cabeça, que têm opinião própria, que sabem se posicionar? Isso não é coincidência. Essas pessoas aprenderam cedo que ser assertivo é diferente de ser arrogante, que ter firmeza é diferente de ser agressivo e que colocar limites não te faz menos humano, mas sim mais consciente de quem você é. O problema é que, desde pequeno, muita gente foi ensinada a agradar, a não confrontar, a engolir o choro, a manter a educação, mesmo quando estão sendo desrespeitadas. Resultado? Uma geração inteira de adultos que tem medo de se impor, que vivem buscando aprovação, que preferem perder do que desagradar. E isso, com o tempo, vai te matando por dentro. Vai corroendo a sua identidade. Vai te transformando numa marionete. E ninguém quer ser marionete, mas poucos têm coragem de cortar os fios. Você tem? Ser otário não é só ser enganado pelos outros. É se enganar todos os dias. É saber que está infeliz, mas não fazer nada. É odiar o próprio trabalho, mas continuar ali por medo. É estar numa relação tóxica e inventar desculpas para não sair. É sonhar alto e se convencer de que não é capaz. Isso é ser otário. É se sabotar. É viver pequeno. E pior ainda, é ensinar os outros a te tratarem mal. Porque quando você se permite viver abaixo do que merece, você está dando sinal verde para o desrespeito. E não adianta reclamar depois. A culpa não é do chefe, do parceiro, da sociedade. A culpa é sua, por não ter coragem de mudar. Por ter se acostumado com pouco. Por ter medo de desagradar. Você é o maior responsável pela sua própria vida. E enquanto continuar se colocando em segundo plano, o mundo vai continuar te colocando no último lugar.
Sabe aquela frase: trate os outros como gostaria de ser tratado? Esquece isso por um momento, porque você já está fazendo isso, e olha onde isso te levou. O problema não é como você trata os outros, é como você deixa os outros te tratarem. É hora de inverter o jogo, de mudar as regras, de colocar você como prioridade. Porque se você não se prioriza, ninguém vai. O mundo é movido por interesses, e se você não sabe defender os seus, vai viver defendendo os dos outros. Tá na hora de aprender a dizer não, de sair de situações que te fazem mal, de cortar laços com quem só suga a sua energia, de escolher a sua paz, mesmo que isso desagrade muita gente, porque agradar todo mundo é o caminho mais rápido para se perder de si mesmo. E quando você se perde de si, ninguém mais te encontra, nem você. Você não precisa se tornar uma pedra, não precisa virar uma pessoa fria ou insensível, mas precisa sim se blindar, criar uma casca, ter filtro, porque nem todo mundo que sorri para você é seu amigo. Nem todo elogio é sincero, nem toda gentileza é desinteressada. Tem gente que só se aproxima para sugar, para manipular, para usar. E se você não souber identificar isso, vai cair nas mesmas armadilhas sempre. O otário é aquele que não enxerga, que quer tanto acreditar na bondade alheia que fecha os olhos para a realidade. Só que o mundo real não é conto de fadas. O mundo real exige malícia, inteligência emocional, capacidade de dizer basta antes de ser destruído. Tá na hora de abrir os olhos, de parar de romantizar sofrimento, de parar de aceitar menos do que você merece. Chega de migalha, chega de humilhação, chega de ser bonzinho para todo mundo, menos para si mesmo. Ser respeitado começa com uma escolha. A escolha de não aceitar mais o papel de coadjuvante da própria história. A escolha de parar de se justificar tanto, de parar de pedir desculpas por existir, de parar de se esconder. Você tem uma força absurda dentro de você, mas vive como se fosse frágil. Vive se diminuindo, se podando, se calando. E tudo isso porque tem medo de ser rejeitado, medo de desagradar, medo de não ser aceito. Mas vou te contar uma coisa: ser aceito por todos custa caro demais. Custa a sua autenticidade, custa a sua liberdade, custa a sua saúde mental. E sabe qual é o preço de dizer chega? É alto também, mas é o único que vale a pena. Porque quando você decide deixar de ser otário, você começa a viver de verdade. Começa a atrair pessoas que te respeitam, oportunidades que te valorizam, situações que te engrandecem. Mas tudo isso começa com um basta. Chega de se calar quando alguém te desrespeita. Chega de aceitar migalha de atenção, de amor, de reconhecimento. Chega de carregar peso que não é seu, de resolver problema que não te pertence, de colocar os outros no pedestal enquanto se afunda no chão. Você não nasceu para ser capacho de ninguém. Você não veio ao mundo para ser o pano de chão emocional dos outros. E enquanto você continuar nesse papel, vai continuar sendo infeliz. Vai continuar se sentindo vazio. Vai continuar sendo usado. O mundo só começa a te respeitar quando você mostra que tem limite, que tem valor, que tem coragem de dizer não quero mais. E principalmente, quando mostra que prefere ficar sozinho do que mal acompanhado. Porque gente que sabe o próprio valor nunca está desesperada por aprovação. E é isso que você precisa se tornar. Alguém que se basta, que se sustenta, que se respeita. Você quer ser feliz? Então pare agora de tentar agradar todo mundo. Porque enquanto estiver focado em ser querido, vai viver infeliz. Vai viver frustrado. Vai viver sendo feito de otário. A vida é curta demais para ser desperdiçada sendo quem os outros querem que você seja. Chega de viver com medo. Chega de se esconder. Chega de ser o bonzinho que todo mundo esquece. Tá na hora de ser lembrado, de ser respeitado, de ser ouvido. E tudo isso começa com uma decisão. A de parar de ser otário. A de olhar no espelho e dizer, a partir de hoje eu me escolho. Porque no fim das contas quem não se escolhe será sempre a última opção de todo mundo. E você não nasceu para ser o resto. Você nasceu para ser o centro. Para ser protagonista. Então vai. Assume esse papel. E nunca mais se permita ser menos do que você realmente é.